Meu amigo, o cenário político tá pegando fogo, que virou até quadrinhos da Marvel. Pois é, olha só, o Steve Bannon, que é um dos grandes estrategistas do governo Trump, ou ex-estrategista do governo Trump, comparou o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, a um vilão do Batman. As mídias de esquerda estão dizendo que há um culto exacerbado à figura do ministro Alexandre de Moraes, que os próprios americanos, né, aliados do trumpismo ou do bolsonarismo, tratam o ministro Alexandre de Moraes como uma espécie de mártir do mal. Pois é, a gente vai falar um pouquinho com vocês sobre isso aqui. E cá entre nós, se fosse para comparar o ministro Alexandre de Moraes realmente é um vilão, como é o caso que o Steve Bannon colocou aqui, qual seria o vilão que você compararia o ministro Alexandre de Moraes? E aí no próximo enquete a gente vai falar até sobre o Lula também. Se você compararia o Lula a algum tipo de vilão também, ou o próprio Bolsonaro, se você acha que o Bolsonaro é um vilão ou herói, você vai colocar no comentário. Outra matéria também que a gente vai falar ainda nesse editorial é, de novo, sobre o ministro Supremo Alexandre de Moraes. A Justiça dos Estados Unidos voltou a intimar o ministro Alexandre de Moraes no caso do Trump Media e da Rumble. E pois é, e dessa vez aqui o recado foi claro. Você tem um prazo, 21 dias, senão nós já vamos entrar com uma sentença te condenando. Pois é, meu amigo, parece, né, que o caçador virou caça. Quem é acostumado até os dias atuais, a estar na mira sempre, como, né, o caçador, ou seja, indo atrás dos bolsonaristas. Enfim, nesse caso aqui, até parece que teve uma reviravolta e que agora a caça é o próprio ministro Alexandre de Moraes. Outro ponto também, uma fala do William Vac sobre a postura, né, do Brasil e a visão dos Estados Unidos sobre o BRICS, o quanto isso, de certa forma, incomoda ainda os Estados Unidos. O Lula foi detonado, inclusive, pelo Estadão. Pois é, lembra da Eliane Cantanhede? Muito polêmica a Eliane Cantanhede. Ela participou daquela fala, né? Mas nem um mortozinho de Israel, pois é, que gerou uma polêmica gigantesca. Pois é, agora ela aparece para fazer críticas ao Lula, ou seja, meio que mandou um recado pro Lula. Lula, ponha-se no seu lugar. Você não tem moral para falar nada. Até a Globo News também mandou um recadinho pro Lula, falou, olha, não dá mais, perdeu a credibilidade, nem a imprensa mais consegue passar pano pro Lula. E aí, para encerrar esse editorial, a gente vai chegar aqui ainda nesse ponto, uma fala, tá? Uma situação absurda, que durante as eleições de 2022, se você falasse, você era condenado por fake news. Agora, foi exposto pela matéria do Metrópolis que uma visita do Lula a uma favela, a favela do Moinho, teve que ter uma articulação com uma ONG. E adivinha com quem essa ONG é ligada? Pois é, eu acho que você já tem uma suspeita desse diálogo cabuloso. E nós vamos falar sobre tudo isso aqui com vocês nesse editorial. Então, antes de mais nada, peço a você que se inscreva no canal. Você busca informações sempre baseados, né, em pautas de relevância, em jornais, já conhecidos, né? Então, aqui é o canal certo para você. Bora bater nossa meta, 2 milhões de seguidores. Eu sei que a gente consegue chegar lá. Eu sei que a gente consegue, né, bater essa meta. Então, vamos para cima, bora para cima e vamos de notícia. É o seguinte, pessoal, vilão do Batman. Pois é o novo, vamos dizer assim, a nova pecha que a turma do Donald Trump mandou para o Alexandre de Moraes. O Steve Bannon, que é um ex-estrategista do próprio Donald Trump, teve uma reunião com o jornalista e empresário Paulo Figueiredo e com o deputado, licenciado, né, e diga-se de passagem exilado hoje, Eduardo Bolsonaro. Acontece que durante essa live, o Steve Bannon falou, olha, o Alexandre de Moraes é como um vilão do Batman. Mas como assim como um vilão do Batman? Olha só essa matéria do Metrópolis e eu explico para você. Moraes é como um vilão do Batman. Foi assim que Steve Bannon, ex-estrategista-chefe da Casa Branca e aliado até os dias atuais do presidente Donald Trump, definiu nesta segunda-feira o ministro da Suprema Corte do Brasil.
Arias is like a Batman villain. I mean, this guy is as bad as they get. Bannon, que foi Ele falou, ó, o Moraes é como se fosse um vilão do Batman. Ou seja, ele é tão ruim que poderia ser um. recebido no mês passado por Donald Trump na Casa Branca, entrevistou o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro e o jornalista Paulo Figueiredo, horas após a publicação em que Donald Trump saiu em defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Look, the president of the United States came out as hard as I've ever seen him, and he basically put Morales on notice. I got my eye on you. Olha, o presidente Trump foi mais duro que eu já vi até hoje. Ele praticamente avisou o ministro Alexandre de Moraes. Nós estamos de olho em vocês. Right? I don't like what you're doing, and you're not going to do it to this guy. You're not going to throw Eu não gosto do que você está fazendo e você não vai fazer isso com esse cara. him in prison. Você não vai when this is jogá-lo all na about prisão. Quando isso é tudo sobre você. you. This is all about electoral politics. Because Morales is one of the worst Isso é sobre política eleitoral. Moraes é uma das piores pessoas no cenário mundial agora. people on the world stage right now, and he must be dealt with. E Talk deve-se to me lidar about com what's ele. so important about, because people Fale comigo sobre Moraes, porque as pessoas devem saber. should know there's a lot of activity going on behind the scenes. It's Há muitas atividades acontecendo nos bastidores. Há tantas pessoas no Capitólio. so many people on Capitol Hill, so many people in the populist nationalist movement. They're saying we have to do this. One of the reasons Há tantas pessoas no Congresso Nacional que estão dizendo que precisamos sancionar o ministro Alexandre de Moraes. E uma das razões and this is why we have a team in Rio right now, the Birch Gold team. é porque temos uma equipe lá no Rio agora. Lula, who came with all this because he'd been in prison for corruption, he came with all this. Lula veio com tudo isso porque ele esteve numa prisão por corrupção. E ele veio com tudo isso que as pessoas lembram dele. What people remembered him as, he's a caricature of himself. Ele é uma caricatura de si mesmo. Arias is like a Batman villain. I mean, this guy is as bad as they get, and O Moraes é como um vilão do Batman, quer dizer, esse cara é tão ruim quanto se pode ser. he's got to be dealt with. This is why the OFAC sanctions, I believe, strongly are going to come. É preciso lidar com ele porque eu acredito fortemente que as sanções da OFAC virão. Por sua vez, o deputado licenciado reforçou os pedidos por sanções contra Alexandre de Moraes. We really believe that OFAC sanctions is the right medicine against this Eu realmente acredito que as sanções são o remédio certo contra esse vírus. virus. But the problem is, if United States, if the Trump administration thinks they take a little bit longer, Mas eu acredito que se o governo americano e o Donald Trump demorar um pouco mais, then the regime will be consolidated, and it will be really hard to apply these sanctions o regime será consolidado e será muito difícil aplicar essas sanções com efeito prático. with some effects. And you should know that there's a huge undertaking here in the United E você deve saber que há um grande esforço aqui nos Estados Unidos States to make sure this happens. para garantir encerrar que a isso aconteça. Em entrevista, o aliado do atual presidente dos Estados Unidos classificou Eduardo Bolsonaro como um herói. You're a hero. If Você é um herói. people knew the effort Se as pessoas soubessem o esforço que esse homem fez, that this man did for his father and his country every day, por seu pai, por seu país todos os dias, they would just be overwhelmed with what a patriot you are for your country and eles se surpreenderão o quanto patriota você é pelo seu país e pelos cidadãos. for your citizens, sir. It's been very inspiring to me. Você tem sido muito inspirador para mim. Bannon foi condenado em outubro de 2022 a 4 meses de prisão por desacato ao Congresso dos Estados Unidos. Ele se recusou a colaborar com a investigação sobre a invasão ao Capitólio em 6 de janeiro de 2021, ignorando intimações para fornecer documentos e testemunhar. Bannon e Trump mantiveram contato direto recentemente, como evidenciado por um almoço na Casa Branca em junho agora, antes dos ataques dos Estados Unidos a instalações nucleares do Irã. Pois é, pessoal, só para constar, eu sei que vocês sabem ler, tá? Mas quando a fala é em inglês, eu costumo ler as legendas aqui e trazer para vocês. Tem muitas pessoas, às vezes, estão trabalhando, estão dirigindo e estão ouvindo, e aí essa tradução ajuda bastante, tá? Antes que algum desavisado venha reclamar aqui. Mas olha só, também teve a matéria do Poder 360 tratando sobre isso. Olha só, Moraes é como um vilão do Batman, diz o ex-estrategista do Donald Trump. Cara, você acha que realmente o Steve Bannon não tá
por detrás dos bastidores, né, da política norte-americana, esse cara, assim como o Elon Musk, assim como o Donald Trump, ou seja, um número grande de parlamentares estão de olho no Brasil e já sabem o que acontece no Brasil e estão de olho, né, estão mirando o ministro Alexandre de Moraes. O Steve Bannon criticou o ministro do STF em conversa com o empresário brasileiro Paulo Figueiredo e o Eduardo Bolsonaro. O Steve Bannon, ex-estrategista do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, é como um vilão do Batman e uma das piores pessoas do cenário mundial atualmente. A declaração foi feita em conversa com o empresário Paulo Figueiredo e com o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro. Abre aspas. Moraes é como um vilão do Batman. Quer dizer que esse cara é tão ruim quanto é possível ser, afirmou Bannon. Moraes é uma das piores pessoas do cenário mundial atualmente e é necessário lidar com ele, ou seja, pará-lo, afirmou o ex-estrategista. Bannon disse que muitos congressistas norte-americanos pensam que o ministro do STF deveria ser alvo de sanções pelos Estados Unidos. Há um esforço aqui nos Estados Unidos para garantir que isto aconteça, declarou Steve Bannon. Ou seja, entre tudo que está acontecendo, né, entre as figuras que começam a surgir nesse cenário, o Steve Bannon não é uma figura a ser descartada. A atuação do próprio Eduardo Bolsonaro foi ridicularizada, né? Virou chacota por parte dos ministros, inclusive em um jantar que os ministros riam e o chamavam de bananinha. E diziam que, quando o Trump voltou, quem é que estava com medo de perder o visto americano? Pois é, parece que a piada virou pesadelo. Agora, eu não concordo com o Steve Bannon, não acho que o Alexandre de Moraes, nem de longe, né, poderia ser comparado com um vilão do Batman. Há quem diga que seria mais fácil um vilão do Superman, como, por exemplo, o Lex Luthor. E você, qual vilão você tinha colocado nos comentários? Fala aí pra gente, só pra gente saber se a gente está em sintonia de pensamento, tá bom? Mas bora lá. Próximo bloco agora, continuamos falando sobre, né, novas ações dos Estados Unidos contra o ministro Alexandre de Moraes e essa nossa novela preferida que tem um duelo de titãs, né? Ou seja, Alexandre de Moraes, hoje, todo mundo sabe, é uma das figuras mais poderosas do Brasil, mais que o povo. Pois é, isso porque o povo não sabe usar o poder que tem. Agora, por outro lado, figuras poderosíssimas como Donald Trump, como Elon Musk, agora congressistas como a Maria Elvira Salazar, por exemplo. Agora, né, o Steve Bannon também, né, uma figura que já deixou muito claro que não está muito fã do ministro Alexandre de Moraes. Vamos no próximo bloco? Vamos falar sobre isso. Olha só. O governo norte-americano está partindo para cima. Ontem o Donald Trump disse: parem de perseguir o Bolsonaro. Eu sei o que vocês estão fazendo. É óbvio que esse recado é direto para o ministro Alexandre de Moraes e para o próprio governo Lula. O Lula rebateu. E nós vamos falar sobre isso ainda nesse bloco também. Agora, tem o Congresso norte-americano, que teve, inclusive, uma audiência em uma comissão. E dessa comissão saiu, inclusive, uma carta pedindo que o governo norte-americano sancione o ministro Alexandre de Moraes. Agora, e a justiça? Porque nós temos o executivo, que é o Donald Trump, tá com sangue nos olhos para pegar o Alexandre de Moraes. Nós temos o legislativo, que tem um monte de congressista lá, com sangue nos olhos, para ir para cima do Alexandre de Moraes. E o judiciário? Pois é, o judiciário também já está na mira, né? Lógico. O judiciário, ele tem um princípio, né, que é o ofício, o princípio da oficialidade. O judiciário, pelo menos, é a regra, não é o que acontece no Brasil, não pode sair perseguindo alguém à torta e à direita sem que ele seja acionado para isso. Então, o próprio Donald Trump acionou o judiciário lá nos Estados Unidos, que agora está mirando o ministro Alexandre de Moraes. Justiça dos Estados Unidos volta a intimar o ministro Alexandre de Moraes no caso a Trump Media e Rumble, e agora deu prazo, senão a sentença vem. Empresas acusam o ministro do STF de ter desrespeitado leis norte-americanas e praticado censura ao determinar que perfis sejam bloqueados nos Estados Unidos. A Justiça do Estado da Flórida, nos Estados Unidos, intimou novamente o ministro Alexandre de Moraes do STF, nesta segunda-feira. A ação foi apresentada pela Trump Media, que pertence ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e pela plataforma
Rumble de vídeo. Você já conhece a Rumble aí, a história, né, do Monark, que ela veio, foi expulsa do Brasil e o Rumble tá, aqui, né, com o ministro Alexandre de Moraes. Tá com sangue nos olhos, doidinho para pegar e dar uma resposta ao ministro Alexandre de Moraes. As empresas, inclusive, acusam o ministro Alexandre de Moraes de ter desrespeitado leis norte-americanas e praticado a censura ao determinar que perfis sejam bloqueados nos Estados Unidos. Inclusive, a acusação que existe é que o ministro Alexandre de Moraes violou a primeira emenda da Constituição, que é a da liberdade e liberdade de expressão. Agora, esse novo documento, que já tinha sido feito um documento na semana passada, agora um novo documento por uma nova petição do advogado. Um novo documento que foi emitido pela Justiça da Flórida dá um prazo de 21 dias para que o Alexandre de Moraes responda a um dos advogados citados no documento. E isso aqui é interessante. Nós, aqui no Brasil, nós temos o sistema de justiça chamado Civil Law. Enquanto que lá nos Estados Unidos existe um outro sistema de justiça chamado Common Law, baseado no direito consuetudinário. Ou seja, aqui no Brasil nós temos regras e leis codificadas, ou seja, Código Civil, Código Penal, que são regras codificadas. Lá nos Estados Unidos, a jurisprudência é muito respeitada. Por isso que o poder dos ministros da Suprema Corte lá nos Estados Unidos é muito grande, mas eles sempre seguem um alinhamento para não ter mudanças bruscas. Lá é o Common Law, né? E olha só que interessante. Abre aspas para um trecho dessa citação ao ministro do Supremo Alexandre de Moraes. Uma ação judicial foi movida contra o senhor. Esse é o texto, né, que a CNN Brasil teve acesso. Olha, uma ação judicial foi movida contra o senhor. No prazo de 21 dias, após a notificação dessa intimação, não conta o dia da intimação, né? Igual no Brasil. Ou 60 dias, se o senhor for dos Estados Unidos, o senhor deve notificar o autor de uma resposta à queixa anexa ou de uma petição nos termos da regra 12 das regras federais de processo civil. A resposta ou petição deve ser notificada ao autor ou ao advogado, cujo nome e o endereço são pararam, paraná. Olha que interessante lá. Lá nos Estados Unidos, você apresenta a resposta e aí para o processo ter maior celeridade, ser um processo mais rápido, em vez de você ter que notificar para o juiz, olha, mandei a resposta, agora o senhor vai lá e notifica o autor. Aqui não. Aqui você apresenta a resposta, manda a resposta direto para a casa do autor ou para o advogado do autor e só informa para o juiz, já notifiquei o autor e já está aqui a resposta. Agora, ela continua a carta. Ela faz o seguinte, caso o senhor não responda, será proferida sentença, a revelia, contra você, com base na preparação exigida na queixa, com a reparação exigida na queixa. Você também deverá apresentar sua resposta ou petição também ao tribunal, afirma o documento. Pois é, até agora, as fontes que foram ouvidas pela CNN Brasil disseram o seguinte: ninguém respondeu absolutamente nada. Ou seja, pode ser que o ministro Alexandre de Moraes seja condenado à revelia. Já pensou essa situação? Né? Se ele responde, fica ruim para ele. Se ele não responde, fica mais ruim ainda. Vamos estar aguardando para te trazer todos os novos fatos sobre esse processo aqui. Bom, no próximo bloco vamos falar sobre BRICS. Pois é, e a bomba relógio que o Lula abriu porque os Estados Unidos estão de olho no BRICS. Vamos para cima? Pois é, pessoal, BRICS, né, é a sigla que reúne ali Brasil, Rússia, Índia, a China e a América do Sul originalmente, depois entrou Irã e vários outros grupos não democráticos, se é que você me entende, né? Pois é, isso aconteceu de ter uma reunião aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, onde Xi Jinping, Putin e vários outros líderes deixaram o Lula, né, a ver navios. Ou seja, com vergonha. Apequenou o evento. Né? O BRICS hoje não tem mais a força que tinha antes. O William Vac, ele fez uma análise e ele disse que o BRICS, que é o grupo que reúne membros, seria um grupo anti-americano. Pois é, se o bloco que foi criado é formado por interesses da China, que
que é um país que desafia os Estados Unidos o tempo inteiro, é fácil responder a pergunta. A China manda no BRICS. E sim, o BRICS é anti-americano. E o Brasil, que poderia ser um nome conciliador, se tornou um nome vassalo. Escuta só o que diz o William Vac neste caso aqui. Afinal, o BRICS é um grupo anti-americano. Desde que a China, atropelando o Brasil, aumentou de 5 para 11 os participantes do grupo, é fácil responder essa pergunta. O BRICS é um grupo formado de acordo com os interesses da China e não pela natureza do relacionamento deles entre si. E a China é quem desafia os Estados Unidos como líder da ordem mundial. O resto é firula diplomática, principalmente brasileira, para fazer de conta que não quer chutar a canela dos Estados Unidos, leia-se Donald Trump, que já mandou chutar a canela porque ele é tão pequeno, é um anão diplomático tão grande que não consegue mais nada do que isso. Mandou dizer que vai sim tascar 10% extra de tarifas em cima do grupo inteiro. Tem um cheiro de bravata isso aí. Trump vai chutar a Arábia Saudita, ela está aí nos BRICS. Com quem anda em clima de romance, ou com a Índia, a Rússia de Putin, de quem o Trump gosta tanto. O Brasil presidiu a mais recente cúpula do BRICS, querendo não gerar manchetes negativas. Mas no que dependeu do presidente Lula foi pior do que isso. Ele disse, ou mais exato, ele perguntou assim: quem disse, em qual foro internacional se discutiu que o dólar seria a moeda padrão? Foi a pergunta que ele fez. A indagação expressa profunda ignorância por parte do presidente brasileiro de como funciona a economia internacional. Na busca por evitar qualquer fricção nessa reunião do BRICS, o Brasil ajudou a redigir um texto final que expressa bem o que é esse grupo. É desconexo, sem objetivo claro, onde vale sobretudo o que interessa à China, e no qual se fazem discursos sobre multilateralismo, paz, negociações, mas não se toca na violação de princípios que o Brasil diz defender mundo afora, como soberania dos povos e países, respeito aos direitos humanos, democracia. Em situações como essa, do BRICS, o Brasil fica na lamentável posição de ser a potência menor que não tem o cinismo nem a força dos grandões, e nem a razão e a postura moral dos oprimidos. Pois é, acabou com Lula, né? Agora, a gente precisa entender algumas coisas aqui. E aí, será que o BRICS realmente está em patamar hoje de bater de frente com os Estados Unidos? Não está. E o William Vac perguntou uma coisa: será que o Donald Trump está falando isso? Vai realmente impor sanções à Arábia Saudita, com quem ele está articulando tanto? Com a própria Índia, que se tornou um mercado gigantesco e um mercado promissor? Claro que não. O Donald Trump disse: eu vou impor tarifas e sanções a todos aqueles que aderirem às ideias estapafúrdias do BRICS. Diga-se, do Lula. Quem está tentando articular isso é o Lula. Tanto é que o próprio chanceler da Rússia falou: peraí, essa ideia é do Lula, eu tô fora. A Rússia já disse que está fora. A Arábia Saudita falou: que conversa estapafúrdia, eu quero é o meu dólarzinho aqui. Ou seja, o Brasil tem moral nenhuma mais no exterior. Enquanto o Brasil não tem moral nenhuma mais no exterior, aqui dentro do Brasil, o presidente do Brasil não tem moral nenhum também aqui na região da América Latina, muito menos dentro do Brasil. Não é à toa que sua impopularidade dispara e sua popularidade despenca. É simples assim. Olha só esse caso aqui. Até a Eliane Cantanhede, petista de carteirinha, não consegue mais passar pano pro Lula. E aí quando essa galera, né, lá do Estadão, Globo News, Globo, Folha de São Paulo, começa a bater, a sambar na cabeça de otário, é porque o negócio está complicado. Ou seja, é porque o Lula realmente está despencando. A moral dele, ó, daquele tamanho. Como diria o senhor professor Raimundo, e o salário, ó, ou seja, o salário do brasileiro é isso e a moral do Lula é isso. Dá uma olhada nessa matéria da Eliane Cantanhede. O Trump não tem direito de se meter em assuntos internos do Brasil. Não deveria, tá? Cá entre nós. Vamos ser sinceros também. O Trump realmente não deveria se meter nos assuntos internos do Brasil.
nem o Biden, nem a USAID. Mas se assim o fazem, ou seja, se você pode, por que eu não? Então tá tudo bem o Trump fazer isso. Agora, o Lula também não tem direito de se meter nos assuntos da Argentina. Resumindo, a Eliane Cantanhede mandou um recado pro Lula assim: ô Lula, larga de ser hipócrita. Olha só, o Trump ficou mal-humorado com a reunião do BRICS no Rio de Janeiro e ameaçou impor tarifas adicionais aos países que se alinharem com o bloco. Não, aos países que se alinharem com a proposta estapafúrdia do Lula. É diferente, né? Que tem a China, Rússia e agora, ora, o democrático Irã. Não é democrático, é uma ditadura pesada. De quebra, se meteu também com a justiça brasileira, ao defender Bolsonaro e dizer que ele, o ex-presidente, só queria o bem do povo. Colocou uma interrogação aqui, mas eu garanto uma coisa para vocês. Se eu olho Bolsonaro e se eu olho Lula, para mim o Bolsonaro era bem melhor que o Lula. Não tenho dúvidas, tá? Julgou, absolveu e anunciou sua sentença ao mundo. Vocês estão perseguindo o Bolsonaro. Lula pegou em armas e disparou pelas redes que o Brasil tem soberania e não aceitamos interferência ou tutela de quem quer que seja. Tem toda razão, mas deixou uma dúvida. E se Javier Milei respondesse no mesmo tom à visita ao cartaz e à decisão de Lula, que como Trump julgou, absolveu e anunciou sua sentença ao mundo, ou ao menos à América Latina? Nem Trump tem o direito de se meter nos assuntos internos do Brasil, nem Lula nos da Argentina. São posições voluntariosas, arrogantes, contrárias às regras internacionais básicas e à política de boa convivência entre os países. E no pior momento, o mundo está de pernas para o ar, com regras, conflitos e autocratas por toda parte. E Trump brincando de embaralhar o comércio e desprezar a civilidade dentro e fora dos Estados Unidos. Gente, é esquerdista, né? Peraí, você achou que eu ia ler uma coisa de esquerdista que não ia ter algum esquerdismo nisso? Tem. Mas a grande verdade é a seguinte: há uma diferença muito grande no posicionamento do Donald Trump e no posicionamento do Lula. No posicionamento do Donald Trump é uma corrupta que roubou o povo argentino, que realmente destruiu a economia argentina, que as provas são robustas e que foi julgado por um tribunal imparcial. Aqui no Brasil, que o Trump reclamou, é a vítima que julga o opositor político. Não dá certo. Não dá para falar que é a mesma coisa. É muita falta de moral. Mas até a Globo News criticou o Lula. É Globo News, eu sei, viu? Mas a Globo News criticou. Dá uma olhada aqui. Movimentos aqui. Primeiro é o que os políticos brasileiros estão fazendo e que enfraquece a resposta deles a esse movimento de Donald Trump. Hoje no Estúdio I, com o Marcelo Cosme, inclusive falava isso. Semana passada, exatamente o que o Camarote falou, semana passada Lula esteve na Argentina e enfraqueceu com a sua visita e a sua posição naquela visita o sistema de justiça argentino. Agora Trump faz algo semelhante aqui. Vamos dizer, bom, Donald Trump tem outro peso? Enfim, são formas de agir de presidentes que não deveriam interferir em processos internos de outros países. A mesma coisa o que está fazendo, o risco que está tomando o governador de São Paulo. Porque se Trump realmente começa a tomar medidas em relação ao Brasil, enfim, algum tipo de medida até tarifária, o próprio governador de São Paulo vai estar conectado naquele grupo de apoio, aliado, de certa maneira, no Brasil de Trump, e pode respingar nele, assim como em outros nomes, uma má vontade ou até uma perda de popularidade, porque Trump está fazendo alguns setores, já está fazendo, mas poderia piorar a situação para alguns setores da economia, para empregos. Então, os políticos também precisam pensar na consequência daquilo que fazem por questões eleitorais. O segundo ponto é o futuro, porque a gente acompanhou a eleição de 2022 quando havia uma preocupação do que o governo americano poderia fazer em relação a eleições brasileiras.
pessoas importantes dentro da estrutura do governo americano estiveram no Brasil e alertaram ministros e autoridades do governo Bolsonaro, dizendo não vai haver apoio de qualquer movimento que se tente. A gente teve esse relato, inclusive, de diplomatas e, enfim, hoje o que acontece é que nós ouvimos ou de familiares de Jair Bolsonaro, ou até de parlamentares da oposição, uma esperança de que os Estados Unidos façam alguma coisa. Não sei o que esperam, que tipo de apoio que possa modificar o resultado da eleição do ano que vem. Então, há o momento imediato com o que estão fazendo com esta fala de Trump, essa publicação dele, e o futuro. O que esperar a partir daqui, o que mais pode acontecer. Então, acho que existe, sim, no mundo político, não é bem um nervosismo, uma agitação que vem a partir da atenção do presidente dos Estados Unidos ao processo eleitoral brasileiro. Vamos resumir. Quando ela diz que há uma agitação, uma tensão com a participação do Donald Trump no processo eleitoral brasileiro, quer dizer que eles estão, com perdão da palavra, se borrando de medo. Essa é a verdade. Porque eles sabem que o Donald Trump já deixou muito claro, se vocês permanecerem com esse posicionamento de perseguir opositores, a gente vai partir para cima. Vocês estão preparados para comprar essa briga? Quando ela joga o Tarcísio de Freitas dizendo, olha, o Tarcísio de Freitas não pode endossar isso, porque ele sabe que isso aí vai ter pressão. Pressão de quem, cara pálida? Do STF para cima do Tarcísio? Olha, você é mais um golpista como os outros, vou te tornar inelegível, Tarcísio? É isso? Ou é o reflexo econômico, mas reflexo de uma economia que o próprio governo já está destruindo? Qual é a visão? Agora, uma coisa é certa. Ela diz que o Donald Trump enfraquece o judiciário brasileiro. Cá entre nós. O próprio judiciário brasileiro está se enfraquecendo. Esse é um grande problema, tá? Esse é um grande problema, tá bom? Porque o próprio judiciário já não está mais preocupando, né, com as regras do jogo. Bom, vamos lá, pessoal. Olha só, importante a gente falar aqui, tenho que fazer meu jabá para vocês. Pessoal, olha só, o que é interessante quando você fala em Uruguai? Ter uma alternativa. Vamos pensar em vários cenários, em vários pontos sobre o Uruguai. Por exemplo, olha, acho que eu tenho um filho aí de 18 anos, eu acho que mais cedo ou mais tarde o meu filho está à mercê. Que tal mandar o seu filho para estudar medicina lá no Uruguai de graça? Uma universidade excelente, que tem reconhecimento, sabe, no mundo inteiro, que é fácil você fazer o revalida e você não vai pagar nenhum centavo e você vai ser muito bem recebido. É ótimo para você. E aí você tira o risco do seu filho estar aqui. Agora, se você é um empreendedor, um empresário, é um ótimo lugar para empreender. Inclusive, se você tem renda estrangeira, 0 de impostos. Vale muito a pena também. Então, é um lugar que vale a pena você fazer uma análise sobre o Uruguai, tá bom? Então, se você pensa em ter uma residência, um plano B, entre em contato, tá? Seja residente do Uruguai, ter uma conta bancária não lastreável, né? Uma conta bancária onde você tem assim uma maior segurança para se proteger quanto a esse dinheiro, né? De um possível risco Brasil. Então, uma conta em dólar, o Uruguai, uma ótima pedida para você, tá bom? Uma saída fiscal, tudo isso dentro da lei de forma lícita e legal. Você entra em contato com a gente, tá bom? Grande abraço, fica com Deus e eu vejo vocês no próximo editorial.